Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coroa da Santidade, parte 2. Recebendo e crescendo no presente. Todo o céu ora e espera ansiosamente que a vontade divina seja conhecida e reine. Então a grande rainha fará aos filhos de minha vontade o que ela fez por seu Jesus, e sua maternidade terá vida em seus filhos. Entregarei meu lugar no coração materno àqueles que vivem em minha vontade. Ela irá criá-los para mim, ela guiará os passos deles, ela os esconderá dentro de sua maternidade e santidade. Oh, como eu gostaria que todos soubessem que, se querem viver na minha vontade, tenho uma rainha e uma mãe poderosa que compensarão tudo o que lhes falta. Ela os criará no colo materno, e em tudo o que fizerem, ela estará junto com eles para moldar seus atos segundo os seus, tanto que serão conhecidos como filhos criados, mantidos e instruídos pelo amor à maternidade de minha mãe. E estes serão os filhos que a farão feliz, e será sua glória e honra. Jesus a Luísa, no diário dia 28 de dezembro de 1938. Necessidades preliminares. Conforme observado na introdução deste livro, é necessário buscar todas as virtudes que todos os santos buscaram nesta jornada de viver na divina vontade. Não somos dispensados de nada que nossos pais na fé devessem realizar. Portanto, é preciso estar bem versado nas grandes obras espirituais com as quais a Igreja tem sido abençoada ao longo dos milênios. Especialmente dignos de nota são os Introdução à Vida Devota de São Francisco de Sales, a verdadeira devoção a Maria, por São Luís Maria de Montfort, e a História de uma Alma por Santa Teresinha de Lisieux, e a Imitação de Cristo por Thomas de Kempis. Além disso, a escrita e a pregação de santos nos dias modernos, como São José Maria Escrivá e Papa João Paulo II, são significativas, pois a proximidade desses santos aos nossos tempos significa que eles eram capazes de abordar as questões de que os santos mais velhos faziam. E é claro, as Escrituras Sagradas, principalmente com o Catecismo da Igreja Católica, seguindo de perto, devem sempre permanecer o fundamento de alguém. Em uma palavra, a necessidade preliminar final de viver na vontade divina é ser um católico devoto. Todas as fontes do último parágrafo ensinam que o primeiro passo para a santidade é o arrependimento. O primeiro pronunciamento público de Jesus foi simples: arrepende-se, pois o reino de Deus está próximo. Portanto, para quem deseja viver na vontade divina, não há como escapar do exame completo de consciência, e é diário. Examine sua consciência. O pecado e a vontade de Deus não podem coexistir. É preciso certifique-se de examinar sua consciência com alguns exames de consciência minuciosos, detalhados e tradicionais. É aconselhável inserir especificamente o termo tradicional se fizer uma pesquisa na internet para exames. Muitos dos exames mais modernos são bons, mas são mais voltados para a evangelização do que para a santificação de alguém que está totalmente comprometido com o objetivo de se tornar um santo. Aliás, esta é a dicotomia geral, que uma alma que se esforça para se tornar um santo deve sempre ser ciente de, lembrando o que é suficiente para a evangelização não pode ser aconselhável para a edificação. Os critérios a seguir devem orientar um exame particularmente completo antes da confissão, que deve ser pelo menos uma vez por mês.
mas um breve exame de consciência também deve ser realizado a cada noite. Essa foi a tradição da Igreja e foi incluída no magistério papal até o ano de 2018, quando o Papa Francisco escreveu numa exortação apostólica: peço a todos os cristãos que não omitam, em diálogo com o Senhor, um sincero exame diário de consciência. Então, o meu exame de consciência é com Jesus. Eu vou conversar com Jesus toda hora, todos os dias eu estou conversando com Jesus, o tempo todo, né, expondo os sentimentos, as minhas sensações, né, tudo, os meus atos, o tempo todo. E assim, tudo que eu faço é pesado por Jesus, né, pela intenção. Tudo é pesado pela intenção com que foi colocado. A pureza de intenção. Então, tem coisas que aos olhos de outras pessoas eu devo ter feito assim, a coisa mais terrível da face da terra. Mas aos olhos de Deus é totalmente a vontade dele. Porque ele não se importa com mimimi. Ele não se importa com mimimi, né? Então, é importante as pessoas saberem disso, porque esses psicologismos atuais que as pessoas estão vivendo, Jesus não concorda com isso, Jesus abomina esse tipo de coisa, né? Esse cuidado, essa coisa de cuidar da outra pessoa, dos sentimentos das outras pessoas e colocar no lugar da outra pessoa, essa empatia que é hoje tão exagerada. Então, Jesus, ele me obriga a me retirar do humano totalmente. Ele faz eu elevar para um grau dele, na visão dele. Então, sempre é assim, para viver na divina vontade. No meu caso, eu, Aline, que estou vivendo na divina vontade e estou formando pessoas, formando mesmo, eu estando em formação através de Jesus, que todo mundo está em formação, né? Até um padre, eles também dizem que eles estão em formação, porque o Jesus, ele é o nosso mestre, ele que é o nosso mestre, então ele que nos forma, né? Então, nós estamos em formação com Jesus. Não me comparo com eles, com os padres, não me comparo, tá? Mas estou falando como que é a visão, né, clara. E é Jesus quem vai moldar a caminhada na divina vontade. E o molde principal que nós temos para fazer exame de consciência é as intenções da alma puras, né, por ter sido por amor a Jesus, para agradar somente a Jesus. Né, e esse é o principal elemento da vida na divina vontade, agradar somente a Deus, não querer agradar homens. Então, se você quiser agradar homens, então ontem, por exemplo, eu me senti muito mal na dimensão humana, senti mesmo. Eu falei, nossa senhora, acho que vão pensar que eu sou um monstro, né? Um monstro de ter chamado alguém de Judas. Isso é realmente para uma pessoa que está buscando a santidade, que é formada por outra pessoa, que estava, né, ouvindo outra pessoa, ela ser chamada de Judas, eu também me colocando no lugar dela, humanamente falando, eu ia odiar para sempre, né, essa situação. Então, eu não ia gostar disso, né? E ontem foi o evangelho do perdão, né? Aí eu falei para Jesus, nossa Senhor, toca o coração da minha irmã para que ela me perdoe, porque, né, eu estava fazendo somente a sua vontade, né? Obedecendo as suas ordens, né? E eu obedeci tanto que eu até bloqueei ela, né? Eu nunca bloqueio ninguém no WhatsApp, mas Jesus me obrigou a bloquear, porque ele falou assim, que tem que deixar a pessoa descansar, tem que deixar a pessoa, né, enfrentar aquela situação, igual a Madalena. Ele deixou a Madalena quietinha, um bom tempo, falou, né, ela entendeu a verdade e deixou ela um bom tempo quietinha para ela ruminar tudo, para poder ela voltar, né, depois entendendo tudo que Deus tinha para ela, né, ofertando. E é o amor de Deus, né, é muito grande por nós. Ele nos perdoa. E ele perdoa quando nós perdoamos nosso irmão. E eu perdoo todos os meus irmãos, perdoo todos vocês, né? Qualquer pessoa que tenha me vigiado, qualquer pessoa que tenha sido falsa, sabe, comigo, eu perdoo tudo. Eu falo para Jesus, Senhor, eu perdoo tudo, porque eu sei, né, que eu também estou em formação como essas pessoas e todo mundo está na caminhada. Todo mundo é uma pedra que está sendo lapidada, né? Eu esqueci a palavra lapidada, mas todos somos uma pedra que estamos sendo lapidados. E não é fácil, Jesus recebeu os golpes, né, na pedra. Nós temos um coração muito duro e receber esses golpes é muito difícil.
Mas assim, a aniquilação de si mesmo é contínua. A gente precisa se aniquilar constantemente, sempre mesmo. E Jesus realmente não gosta de mimimi humano. Então, quando você está lidando com pessoas na parte espiritual, é muito diferente do jeito que o mundo lida. Hoje, e a igreja vai muito pelo jeito do mundo lidar com as pessoas hoje em dia. As pessoas da igreja, muitas delas, elas são muito mimimi, mas muito mimimi mesmo. Ai, você não pode tratar as pessoas assim. Ai, você tem que ter paciência com as pessoas, misericórdia. Eles sempre falam misericórdia, mas pedem misericórdia, que é uma coisa incrível, né? E assim, eles não entendem que a misericórdia de Deus, justamente, ela vem muitas vezes pelos golpes, né, que ele manda da aprovação. Que a misericórdia de Deus é a aprovação. Né? As pessoas não entendem que quando Deus permite uma doença, permite um castigo, é misericórdia. Que a pandemia que está acontecendo é misericórdia pura de Deus. Né? Porque Ele está investindo em você, é o carinho dele pela humanidade. Investindo na humanidade para que a humanidade acorde, né? Ontem, meu marido mandou um vídeo para mim, uma notícia de um menino que morreu de 13 anos, 12 anos, que o pai perdeu por causa de bobeira, né? O menino levou um choque e morreu. Um choque com o carregador, né? Carregador do celular. Claro que, aí meu marido não concorda comigo. Ele falou assim, Aline, foi burrice, foi por besteira que o menino morreu. Eu falei, não foi. Não foi porque não foi besteira. O menino só morreu porque Deus quis. Se Deus decidiu que ia levar esse menino e ia ser desse jeito, Deus sabe o que está fazendo. Aline, mas é um absurdo, tal. O menino estava mexendo com... Aí meu marido estava mexendo com um fio elétrico desencapado lá de carregador de celular e acaba dando nisso, é falta de cuidado, os pais que não cuidam, é não sei o quê. Jesus, ele não quer que a gente fique assim se culpando com nada que acontece. Jesus, ele não tem essa visão. A visão de Deus é totalmente diferente e você começa a viver essa visão. Eu não consigo mais ter essa visão humana que meu marido demonstrou. Ele não concordou comigo de jeito nenhum. Então, se acontece isso com o seu filho na sua casa, você não estava perto, ele estava pegando o celular. Claro que você pode ter os seus cuidados, claro que você pode aconselhar o seu filho, você pode, você carregar os celulares do seu filho com o maior cuidado. Claro que você pode tomar algumas providências, porque é essa a intenção também de Deus, né? Para nos instruir, para nos dar sabedoria, para a gente ter mais cuidado com as coisas, né? Mas Deus, ele está nesse tempo agora, castigando de verdade os seus filhos. E ele permite que seja retirada a vida de uma pessoa numa situação boba dessa aí. E aí você fala, nossa, então Deus não é bom. Ontem eu estava assistindo também com meu marido, fiquei a tarde toda com ele. Aí eu estava assistindo com ele a televisão e foi um episódio muito interessante, né, do Anatomy Grey lá, que só estavam questionando Deus e estavam pedindo milagres, né? Pedindo milagres. E questionando Deus. A menina não aceitou, ela falou que eu servi a Deus toda a minha vida, eu amei meu Deus toda a minha vida. E não é justo ele permitir que meu filho tenha nascido com essa doença, né? Aquela doença de quebrar os ossos, no grau pior que tem. Eu não acredito que Deus permitiu uma coisa dessas comigo. E não sei o quê. Aí uma menina que tinha perdido uma pessoa, também estava sofrendo a mesma coisa também, mas foi o namorado, o noivo. Eu não acredito que Deus tirou meu noivo. A gente tinha muitos planos. Nossa, eu não sei o quê. Aí ela foi consolar a outra que estava super triste e ela se colocou no lugar de Deus naquele lugar, né, naquele momento. Deus calmou o coração dela através daquela conversa com essa moça, porque dela falou assim, você vai aguentar, você vai suportar, né? Deus não dá uma carga maior do que a gente pode carregar. Você vai seguir em frente, você vai entender mais pra frente o propósito disso. Aí ela, ouvindo a si mesma, pela ação do Espírito Santo, porque nessa hora não é você, é o Espírito Santo que
ouviu as orações do esposo, porque o esposo não acredita em Deus, mas foi na capela rezar pela esposa, que estava desesperada, e falou para ele: ela te ama, Deus. Eu não te conheço, não sei se você está aí, se você não está, mas ela te ama, Deus. Que linda a oração dele. E aí eu falei pro meu marido: tá vendo para que serve o sofrimento? Tá vendo? Esse rapaz, ele nunca iria se aproximar de Deus, nunca iria se aproximar de uma capela para rezar, nunca, se não fosse o sofrimento da esposa, uma pessoa que ele ama de todo o coração. E ela nunca ia questionar e passar pelo teste, que ela fosse: deve ser um teste que Deus está me dando, e ele, né? E ela está sofrendo. Deve ser um teste, por que ele permitiu que o meu filho, que eu queria tanto fazer uma família, eu sonhei com isso, me guardei, ela se guardou a vida inteira virgem, para poder encontrar o marido, para poder ser feliz nesse jeito. É o primeiro homem da vida dela, o primeiro que ela casou, tudo certinho. Ela não achou justo, porque ela foi fiel, e Deus não foi fiel com ela, então é isso que ela entendeu, né? Mas aí, ela depois foi pensando, ela tem que pensar o para quê. Ninguém vai entender o para quê logo de cara. O para quê de Deus. A gente não vai entender. E a cruz que Deus permite é justamente para nossa alma. É para nossa alma. A criança que estava no ventre dela é um anjo de Deus. Um anjo que Deus mandou somente para passar esse momento com ela. Para ser esse momento dessa vida que essa criança gerou, que foi gerada, né, seja uma história de amor, seja um momento de ensinamento, de humilhação, para que a pessoa veja o quanto ela é pequena diante, né, de Deus, né, para ela se sentir, se colocar no devido lugar. Deus está fazendo isso com as pessoas. Deus está falando: olha, eu sou maior e vocês não estão entendendo, né? E aí você fala: nossa, mas se ela viveu direitinho, por que Deus permitiu isso na vida dela? Né? Por que Deus não recompensou? Então, tem um para quê, tem um ensinamento, sempre tem um ensinamento de Deus no interior de cada história. É uma história de ficção, então a gente não tem como examinar de verdade qual foi o ensinamento que Deus tinha para esse caso, mas para muitos dos casos reais, verdadeiros, Deus tem algum ensinamento para a alma dessa pessoa, que ela só vai entender depois, antes da morte, ou, né, na jornada espiritual dela, ou depois, essa 1 hora após a morte que Jesus dá para a pessoa, para ela pensar, para ela ligar os pontos. Então, são elementos que Deus utiliza para salvar a alma. Ele só se importa com a nossa alma. Deus lá do céu, Ele não se importa com os seus apegos materiais, os seus apegos humanos, as pessoas que você quer amar. Ele não se importa com isso. Ele se importa com você exclusivamente, pessoalmente, unicamente. Tá? Unicamente. Então, aquela pessoa que Ele levar, fique em paz, porque essa pessoa que Ele levou, mesmo que essa pessoa tenha morrido tão precocemente, tem o limbo. E lá no limbo, Deus, Ele faz todo o processo para a pessoa conhecer a Ele, né? Para poder né? A pessoa ter a experiência de... O limbo é um lugar específico para isso, para a pessoa se desenvolver e aprender a amar a Deus. Então, fique em paz, porque Deus, Ele tem um plano A, plano B, plano C, plano D, plano E, para poder salvar. Então, a gente não precisa ficar desesperado, não precisa se colocar no lugar de Deus e querer ser Deus e tentar resolver o problema da alma que foi embora. A alma que foi embora já está com Deus, é de Deus, fica com Deus e vai ser feliz. Você que está na terra precisa entender que os seus sofrimentos têm valor infinito junto à cruz de Cristo. Se Deus permitir que um cristão que ama Ele sofrer, é porque Ele ama tanto essa pessoa e quer colocar ela num patamar muito grande lá no céu. E essa pessoa só vai entender isso à medida que se aproximar mais de Deus e tiver intimidade com Deus. Então se hoje eu que quero ser muito santa, entre aspas, né, pela santidade do dom da divina vontade, é uma santidade das santidades. Então, você pensando bem, você quer ser muito santo quando você quer ter o dom de viver na divina vontade. Todo mundo aqui que está ouvindo esse conteúdo quer ser muito santo mesmo. Quer ser o santo dos últimos dias, quer ser os santos mais próximos de Deus. Para nós sermos os santos mais próximos de Deus, Deus vai permitir pra gente muita cruz, gente. Muita cruz. Não vai ser fácil a nossa vida. Nunca, não vai ser. Cada dia de cruz sem parar.
mas vale a pena, porque é lá no céu que a gente vai. Então, se Deus, para nós que estamos caminhando para essa santidade, Ele nos ama tanto e Ele quer tanto para nós muitos bens, Ele vai permitir que a gente perca muitas pessoas, que a gente perca a saúde, que a gente passe por muitas coisas, porque nós somos almas vítimas. E a alma vítima, ela deixa de viver na terra para poder viver para Deus e para os irmãos, para ser um elemento de transformação, ser Jesus na terra. Jesus, ele não teve vida humana dele, a vida dele foi só para doar para a gente. Nós temos que seguir o caminho de Jesus, então a gente tem que ter uma vida para doar para os outros e não para nós. Então hoje as pessoas querem ser felizes a qualquer custo na terra, então essa felicidade vai custar a sua alma, um peso muito grande para a sua alma, essa felicidade que você quer ter aqui na terra. A felicidade aqui na terra, humanamente, ela é enganação e ilusão. É vaidade das vaidades, conforme Salomão disse em Provérbios, tá? Então, a felicidade verdadeira é você ser amada por Deus. É você olhar para Deus e falar, nossa, o Senhor tem planos para mim. Planos para a minha alma, para a eternidade. Eu vou lá, ontem Jesus mostrou para mim, eu na eternidade. O quanto vai ser maravilhoso a minha vida na eternidade se eu aguentar passar por tudo aqui que eu estou passando. Ele falou assim, filha, a sua vida não é aqui, é lá para o céu. É lá que os seus planos têm que ser feitos. Você tem que planejar o céu e não planejar a terra. A felicidade que você tem que planejar a partir de hoje é lá no céu. O que você quer lá do céu? O que você quer que eu dou para você lá no céu? Como você quer que seja a sua eternidade? É lá que eu tenho que planejar a minha vida. É lá que eu tenho que planejar a minha faculdade aqui da terra que eu estou fazendo, meu doutorado e meu mestrado. Eu estou fazendo meu doutorado, minha faculdade, meu doutorado, meu mestrado, meu sei o que lá, não sei mais o que, né? Não sei se tem mais coisa. Eu quero fazer tudo aqui na terra para conseguir lá. Eu tenho que, aqui na terra é a faculdade para você poder conseguir um emprego no céu e é onde você vai viver pro resto da eternidade. Então é isso que Deus quer. Então tudo que a gente passa aqui na terra é um aprendizado, é um conhecimento. É só isso que importa. Tudo que acontecer com a gente é para essa finalidade. Então, queria partilhar isso. Então, a gente vai continuar partilhando. Sempre a gente vai estar lendo o livro e o que Deus inspirar para a gente falar, baseado na experiência nossa, a gente vai falar, tá bom? Então, os critérios a seguir devem orientar um exame particular completo antes da confissão. Antes de prosseguir com os critérios para o exame, vamos considerar algumas palavras de Jesus para Luísa sobre a natureza do pecado, a fim de encorajar a não reter nada na erradicação do pecado, né, para a aniquilação desse pecado de uma vez por todas. Minha amada filha, olha bem para mim, para que você possa conhecer profundamente minhas dores. Meu corpo é o verdadeiro retrato do homem que comete pecado. O pecado despe-o das vestes da minha graça. E deixei-me despir das minhas vestes para devolver-lhe a graça novamente. O pecado o deforma, e embora ele seja a criatura mais bonita que saiu das minhas mãos, ele se torna o mais feio, nojento e repugnante. Eu era o mais bonito dos homens, e posso dizer que para devolver a beleza ao homem, minha humanidade assumiu a forma mais feia. Olhe para mim, sou como sou horrível. Deixei minha pele ser arrancada, né, pelos flagelos, né, pelos materiais do flagelamento, a ponto que eu não conseguia mais me reconhecer. Não apenas o pecado retira a beleza, mas forma feridas profundas, podres e gangrenadas, que corroem as partes mais interiores. Eles consomem seus humores vitais, então tudo o que ele faz está morto. Obras esqueléticas arrancam dele a nobreza de sua origem, a luz de sua razão, e ele se torna cego. E eu, para preencher a profundidade de suas feridas, deixo minha carne em pedaços. Reduzi-me a uma ferida e derramando meu sangue nos rios, fiz com que os humores vitais fluíssem em sua alma, de modo a devolver a vida a ele mais uma vez. Ah, se eu não tivesse a fonte da vida da minha divindade dentro de mim, que desde que minha humanidade morreu, com cada dor que me causou, substituiu a minha vida, eu teria morrido desde o início. Então,
Jesus, ele sofreu, e a gente acha que a gente não vai sofrer, que a gente não precisa passar por tudo que ele passou, porque ele já passou. Mas ele passou como exemplo. Ele assumiu para poder a gente também assumir, para a gente poder se elevar a essa intenção de mudar a nossa direção, de conversão completa, né, dos pecados, dos vícios que nós temos. O pecado causa tudo isso que Jesus falou, né, nojento e repugnante, deixa o homem nojento, né, que ele ficou horrível e deformado por causa que o pecado deforma a alma humana. O pecado deforma o ser humano, deixa o ser humano cego. O que o pecado faz? Né? Ele põe uma mancha completa, né? A pessoa, cada vez que peca, mais culpada ela se sente, mais má ela se sente, né? Mais um animal ela se sente, né? Mais animal ela se sente, né? Ela não se reconhece mais como um ser humano, então ela não se identifica mais como ser humano, e muito menos como filha de Deus. Então, fazer o processo de volta do pecado é só pela graça de Deus. Ninguém consegue se não for pela graça. E o jeito mais fácil é pelo sofrimento, né? Pelo sofrimento, é a gente assumir a nossa cruz, a carregar a nossa cruz, né? Se auto-aniquilar-se a si mesmo, né? Fazer essa aniquilação e aceitar que Jesus vai, né, fazendo isso através dos fatos, através de situações. Então, tudo que acontece comigo de ruim, que vem da parte das pessoas, a culpa é minha. Tudo que acontece, qualquer crítica que venha a mim, mesmo que eu seja inocente, a culpa é minha. Eu assumo essa culpa, como Jesus assumiu também. Jesus assumiu a culpa sobre ele. E eu tenho que assumir também como ele, a culpa, né? Mesmo que aquela pessoa esteja no erro, mesmo que eu assumindo a culpa, eu retiro a culpa dela e eu a absolvo. Jesus, quando ele assumiu a culpa sobre ele retirou a culpa de nós e absolveu a gente. Mas não quer dizer que porque eu absolvo essa pessoa, que ela não tem o pecado nela. Aí que acontece? Aí Jesus vai lá nessa absolvição que eu dou, esse perdão, e ele vai lá nessa alma e vai trabalhar com as luzes da graça para que ela possa compreender o pecado dela. E ela fazer o mesmo processo de dor, de perdoar, de também aceitar o erro para ela, assumir para ela a responsabilidade do fato que aconteceu. Independente, a gente não fica pesando na balança qual a culpa de quem. Isso aqui foi a culpa da Aline, isso aqui foi a minha parte, então eu vou pagar só a minha parte, a da Aline, ela que se vire. Não é assim que funciona. Você assume tudo para você, a culpa sempre é sua. Você fala para Jesus: Senhor, foi eu que fui culpada, foi eu que não soube fazer as coisas, né, do jeito certo, porque eu sou cega pelo pecado. O pecado me cegou, porque eu sou pecadora. Só Nossa Senhora que, o padre disse, só Nossa Senhora que não rezou o Pai Nosso. A única que não rezou o Pai Nosso foi a Imaculada Conceição. Para ela não rezou, ela reza para os outros. Né? O padre explicou no vídeo que eu coloquei ontem. Então, a gente é pecador. Se eu estou rezando o Pai Nosso, eu sou pecadora. Perdoai as minhas ofensas, assim como vós, né? Assim como perdoai, Senhor, as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então a gente assume a nossa culpa, até a culpa da outra pessoa, porque alguma coisa eu fiz para que aquela pessoa entendesse as coisas do jeito que ela entendeu e viesse contra mim. Não adianta eu achar que eu fiz tudo perfeito. Ontem eu falei sobre ingratidão. Por que eu falei sobre ingratidão? Por causa que eu trabalho muito para dar para eles na mão o livro do céu, para dar tudo para eles, o material, né, na mão mesmo, as partilhas, né? Eu abro mão da minha intimidade para poder dar para eles esse conteúdo todo, né? E a pessoa não valorizar isso é ingratidão. Eu acho ingratidão não valorizar isso e ficar só vendo defeito na gente, né? Defeito no trabalho da gente. E o defeito ser tão grande a ponto da pessoa largar.
deixar pra gente pra trás, né? E seguir em frente. Isso é uma falta de gratidão muito grande, assim. Pra Jesus ele vê dessa forma. Ele deu tudo, aí você só vê o defeito, você só vê a parte ruim, e a parte ruim é tão forte na sua mente, você é tão ingrato que a parte ruim, negativa, faz o seu amor próprio, o seu respeito humano desenvolver esse julgamento, e você você se retira, né? Porque você é egoísta. É o egoísmo, é a mancha do pecado. E todo mundo tem isso. Todo mundo tem a sua mancha de pecado, que precisa constantemente estar assumindo a culpa e se aniquilando e assumindo a sua responsabilidade. E quando você assume a responsabilidade no lugar de outra pessoa, você sofre com aquele peso. Você pede perdão em nome da pessoa também. Pede perdão em toda a dimensão do pecado, desde quando você permitiu, sem querer, que acontecesse tudo isso, né? A pessoa que entendeu errado, mas você fez alguma coisa que ela entendeu errado. Então você assume a sua parte. Senhor, a culpa é minha, não culpa ela. Você vai pro pai, a culpa é minha, toda minha. Eu assumo para mim toda a responsabilidade sobre todas as pessoas que eu estou instruindo no meu canal. Eu assumo toda a responsabilidade. Se eu falar alguma coisa que fizer alguém se escandalizar e essa pessoa aí, né, chegar a um ponto de se negar o Senhor por causa do que eu tô falando aqui, se a pessoa fizer isso, eu assumo a responsabilidade, Jesus. Coloca na minha conta e eu vou colocar na sua, nos seus méritos, porque a nossa conta é junto. Eu e o Senhor, na divina vontade, somos um só. Então, eu coloco tudo nas suas contas, na conta do Senhor. E eu sei que o Senhor é misericórdia e retidão. E a sua conta, os seus méritos conquistados na paixão são infinitos. Infinitos. Eu creio em Ti, eu confio em Ti e caminho em paz, plenamente feliz de que eu fui salva, de que eu estou perdoada, porque eu também perdoei, do mesmo jeito que Jesus perdoa, assumindo sobre mim a culpa de todos os meus irmãos. Então, agora, diante de vocês, eu falo aqui no meu canal, Senhor Jesus, em Teu santo nome, eu, Aline Aparecida dos Santos Silva, vossa filha da divina vontade, vossa imagem e semelhança do Pai, nesse momento, eu me coloco diante da Tua presença e assumo toda a responsabilidade de cada palavra, cada gesto, cada atitude, cada situação que eu possa ter causado sobre as pessoas, diante das pessoas, em direção às pessoas. E tudo o que aconteceu, eu assumo a responsabilidade no lugar delas. Elas não vão responder pelas atitudes que foram causadas por mim, pela minha instrução. Se algo que eu falei e elas viram pela metade, elas ouviram algo, só um pedaço, e foi o suficiente, ela julgou o Senhor por causa disso, ela se fechou para Ti, e o Senhor a perdeu, de repente, por causa de mim, e ela se perdeu, foi para o inferno, eu assumo a responsabilidade dela. Eu assumo a responsabilidade dela e aceito pagar em vida, hoje, agora, já, por esse pecado, por essa falha da minha parte. Coloca na minha conta e eu coloco na sua nesse momento. Eu pego tudo isso e coloco debaixo da Tua cruz e desejo que o Senhor possa derramar o Seu sangue nesta oração. Porque é um mérito nosso. Eu e o Senhor estamos trabalhando juntos. Então, tudo que eu faço faz parte dos méritos de Cristo. Eu estou unida, enxertada na videira verdadeira. Então, eu confio em vós. Eu creio em vós e sei que o Senhor não vai permitir de forma alguma que ninguém vá para o inferno por culpa minha. Se alguém for, o Senhor vai dar total forma de luzes e graças para que essa alma possa ter consciência plena de que foi ela mesma que quis se fechar para a graça.
que não foi por causa de nenhum material do meu canal ou do meu atendimento que possa ter feito essa pessoa, né, ir para o inferno. Que tenha sido somente por ela mesma. E isso eu sei que o Senhor faz. Ninguém responde sozinho, né? Ninguém responde sozinho. O que eu quis dizer isso? Na verdade, é assim. Todos estamos unidos em família humana. Todos estamos ligados. Então, aquilo que o meu pai e minha mãe fez contra mim, na educação que eu recebi, aquilo que os meus pais receberam da educação dos pais deles, tudo isso está unido. Está unido. Então, a família humana é uma só. Então, todos devem assumir suas culpas, todos devem assumir e também assumir a absolvição dada por Deus. Por isso que ele morreu na cruz por nós, porque é uma dimensão muito grande de pecado que cai sobre a terra, que passa de pai para filho e de filho para pai. E a gente não pode, né, ficar, igual a gente fala que o ateu, o psicopata, ele foi educado, ou ele nasceu psicopata. Né? Sociopata nasceu sociopata. E tem muita gente assim na Terra, né? Então, a culpa é de quem? É dele que ele nasceu psicopata? Então, tem todo um histórico genético que veio acompanhando, né? De pai para filho, de geração em geração. E isso tudo pesa. Mas só que deve ser colocado tudo na cruz de Cristo. Mas cada pessoa é individual. Cada um responde sozinho por suas próprias culpas e responsabilidade, né, das escolhas que fez, tá? Então, se você ouve alguma coisa aqui, você escolheu virar-se as costas para Deus, a culpa não é minha, né? A principal responsabilidade é única da própria pessoa e Jesus vai se encarregar de fazer esse processo com ela. Então a gente confia nisso. Então a gente não precisa ficar com medo quando a gente está fazendo um canal de evangelização e alguma coisa você falar e as pessoas entenderem do jeito delas de que você fez alguma coisa errada, falando uma heresia ou fazendo alguma coisa num vídeo específico único. A pessoa não ouviu os outros vídeos, só ouviu um vídeo só. Aquele único vídeo dela já fez ela julgar totalmente quem sou eu, como se eu fosse a pessoa mais anticatólica que existe na face da terra. Mas a culpa é minha, eu assumo. Mas a culpa da escolha dela de fazer o que ela fez, de me julgar, é dela. E aí ela tem que fazer o processo dela e Deus vai se encarregar de alcançá-la. E eu vou orar absolvendo ela. Então, eu absolvo ela, eu perdoo ela, né? Em Cristo Jesus, assumo a responsabilidade. Para mim, Jesus vai lá e vai trabalhar no coração dela para que ela possa ter a oportunidade de se arrepender da escolha que ela fez mediante ao julgamento que ela mesma escolheu fazer. E aí é entre ela e Jesus. Eu fico dentro do coração de Jesus. Eu coloco tudo na conta de Jesus. Tem uma conta. Jesus tem uma conta. Ele tem uma conta de méritos infinitos. E esses méritos vão cobrir toda a dimensão dos pecados humanos, desde que você acredite nele. Se você não fizer essa negociação com Jesus, essas compras de graças, né? Por isso que você, quando está evangelizando aqui, você está correndo riscos. É um negócio, né? É uma empresa espiritual. Pensa bem, é assim. É uma empresa espiritual. Então, eu tenho que investir fazendo um material para evangelização para poder alcançar o máximo de pessoas possível. Então, ontem, eu conversei muito com Jesus o dia inteiro, fiquei silenciosa ontem e falei para Jesus, eu tenho medo de atrapalhar a divulgação do dom da divina vontade. Eu tenho medo de atrapalhar o seu reino. E Jesus falou assim, olha, Aline, é uma confusão mesmo. Tanto que eu li os áudios lá falando sobre isso. É uma confusão mesmo. Eu falei que ia ser uma confusão. Jesus falou para mim, eu avisei que ia ser uma confusão geral.
né? Nesse texto que eu li ontem várias vezes da renovação do mundo, tem rezado essa semana inteira essa renovação do mundo, falando sobre esse meio tempo, que é uma confusão geral. Ele falou, é uma confusão geral, não tem como evitar, filha. Não tem como evitar, tá? Mas só que ficar sem falar do dom da divina vontade é o maior pecado que alguém pode cometer. Se você sabe que esse dom existe e não falar que ele existe, esse é o pecado. E esse é o pecado que a igreja comete, de omissão, diante do bem que ela sabe que existe, que ela tem que dar para o mundo. E ela, por causa do medo desse medo, né, de fazer do jeito errado, um medo de Deus tão grande que ele fala assim, esse medo que vocês têm do Pai, de Deus, achando que vão fazer alguma coisa errada, do jeito errado, que tem que ser do jeito certinho, né, numa ordem certinha para poder não perder ninguém, isso aí não existe, ele falou. Isso aí não existe. A igreja, ela corre riscos. Ela corre riscos. Ora ela vai salvar, ora ela vai condenar. E isso tá tudo dentro da cabeça ali, né? Do entendimento que ele que manda, ele que conseguiu tudo. Os méritos que ele alcançou são tão grandes, são tão infinitos, que ele deu tudo para a igreja, tá tudo dado para nós, pra gente usar. Aí a igreja fica com tanto medo de humano, é um medo humano, de aparecer feia na fita, de aparecer que a gente é anti-humano, que a gente vai contra os valores humanos. Da onde, gente? Aí vocês me falam, mas foi São João Paulo II que começou esse negócio de direitos humanos. Foi ele que... Então, será que, por mais santo que ele seja, por mais maravilhoso, será que ele não deixou a igreja vir para o lado humano demais? Valorizando muito a parte humana? E aí a gente fala, não, Aline, se ele fez isso, era vontade de Deus. Era vontade de Deus. Mas só que a vontade de Deus que o Papa faz, às vezes, é a vontade de Deus para poder alcançar os objetivos, você está entendendo? É a mesma coisa que Deus faz quando ele tira a vida de alguém, né? Quando ele tira a vida de uma pessoa, de um filho pequenininho de 12 anos, né? Às vezes é um mal que vai levar para o bem. Então, de repente, a igreja, né, foi encaminhada pela ação do Espírito Santo, pelos nossos papas, para viver essa dimensão que ela está vivendo hoje, humana, de se preocupar muito com valores humanos, se preocupar muito com isso, e Jesus não se preocupa com isso. Então, o que aconteceu? A história está fazendo com que a igreja queira aparecer diante da humanidade como algo bom. Se Deus está precisando fazer isso, se Deus quer fazer dessa forma, a gente tenta, né, entender. Será que Deus estava querendo fazer ou eram os homens que estavam querendo? Mas o homem é santo. Ele é santo, ele conseguiu milagres, a gente conseguiu os milagres em pertenção. Ele é uma pessoa muito santa, ele era totalmente mariano, né? Então, por quê? Né? Por que a gente vai pensar? Então, as escolhas que o Papa fez vão ser respondidas diante de Deus. Ele fez essas escolhas, mas só que ele também arriscou também. Ele também arriscou. Tinha um lado das escolhas. O lado da escolha sempre tem um lado negativo e positivo. Sempre vai ter, né, essa coisa do dúbio que as pessoas falam, relativismo, né? Sempre vai ter dois lados entre bom e bem, e aí a gente tem que pesar as coisas em Deus. Tudo tem que ser visado em Deus. Tudo tem que ser visado em Deus. Então, as pessoas hoje não aceitam o Concílio Vaticano II por causa disso. De tudo que veio, muitos tradicionalistas não confiam, né, nos papas dessa leva por causa disso aí. Porque levou a igreja a essa humanidade para ser amiga dos homens. E não é para ser amiga, não é para agradar os homens, é para agradar a Deus. Né, que a igreja tem que ser só para agradar a Deus, e tem muita gente que entende dessa forma, por isso que não aceita o Papa Francisco, não aceita os papas, né, sabe, é complexo, mas só que você que está brigando com a igreja, você tem que entender que é Deus que manda na terra, não é você, tá? E se ele permite as coisas, ele tem um plano B, um plano A, um plano B, um plano C, um plano D.
E você só tem que confiar. Por isso que Jesus ele apareceu para Santa Faustina e mandou colocar o quadro Jesus, eu confio em vós. Porque nesse momento todos os cristãos, todas as pessoas do mundo têm que acreditar, que tem que confiar em Jesus, que ele sabe o que ele está fazendo. Se ele permitiu que a igreja chegasse nesse patamar, né, de contaminação, foi Deus que permitiu, gente. Ele também corre riscos. Mas no fim das contas, a matemática dos méritos de Jesus é para poder conseguir a salvação. Mas só que Deus ele tem que permitir essas coisas para poder alcançar os objetivos dele, de trazer o reino. E para trazer o reino, a igreja precisa ser perseguida. Para ela ser perseguida, ela tem que ter essas atitudes. Ela tem que ter essas atitudes. Como que ela vai ser perseguida e passar pela paixão? Então, vamos pensar, Jesus, o que Deus fez com Jesus? Vocês acham justo o que Deus fez com Jesus, gente? Se você for olhar pela visão humana, alguém acha justo o que Deus fez com Jesus? Jesus chorar, pedir pelo amor de Deus para Deus salvar Judas e Deus não salvar. Permitir que Judas se perdesse. E Deus podia, o Pai podia. Jesus pediu para o Pai. Em Valtorta, a Michelle falou pra gente, pediu para o Pai. E o Pai negou para Jesus. Se o Pai nega para Jesus uma coisa tão boa dessa, que é salvar Judas, o Pai nega muita coisa. E tem muita coisa que Jesus passou que é assustador, que a gente fala assim, meu Deus, por que Deus permitiu que ele passasse? Houve a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo e você fica questionando, meu Deus, que Deus é esse que permite que o filho dele passe por tudo isso? Né? Então, na visão humana nossa, a gente nunca vai entrar na cabeça de Deus. Nunca. Mas só que a gente que vive no dom da divina vontade, ele dá para mim, pelo menos, ele deu esse entendimento. Entendeu? Então, tudo que Jesus passou, a gente vai passar. Todas as contrariedades, né? A intenção da igreja é pura de salvar a humanidade. A intenção da igreja, quando ela faz o bem humanamente, falando, em direção aos direitos humanos, aos valores humanos, né? Quando ela se preocupa com o econômico, quando ela se preocupa com a natureza, quando ela se preocupa com tudo. É Jesus que estava se preocupando com os pobres, dando de comer para os pobres lá naquela época. É Jesus curando as feridas das pessoas naquela época. Aí Jesus, ele falava de Deus, mas ele cuidava também do pobre. Também alimentava os pobres. Né? Ele expulsava demônios, mas ele também curava a ferida. Por quê? Porque como que a pessoa... Vamos pensar como Jesus, vamos pensar como a igreja. Como que uma pessoa vai aceitar Jesus se ela está passando fome? Vamos pensar. Vamos fazer o exame de consciência da igreja, né? Como que as pessoas iam ouvir Jesus com fome? Aí o padre Daniel fez aqui um exame, né, uma meditação Lectio Divina aqui no meu canal, que eu coloquei no canal. E nesse Lectio Divina, ele fala que Jesus primeiro cuidou, né, das pessoas. Resolveu o problema delas primeiro para depois pregar. É isso que a igreja faz. Ela obedece Jesus, gente. Acordem. Ela faz o que Jesus fazia. Ela precisa ajudar os valores humanos para as pessoas terem alguma dignidade para ouvir Jesus. Do mesmo jeito que Jesus fazia. Ele alimentava as pessoas para poder elas ter a barriga cheia, elas poder prestar atenção nele. A igreja faz a mesma coisa. E a igreja vai ser julgada como Jesus foi julgado. E vai para a cruz como Jesus foi. E o Pai que está permitindo tudo isso. O Pai que faz tudo isso. O Pai que dá essa sabedoria para a igreja, através do Espírito Santo, deu essa sabedoria para Jesus, que era cheio do Espírito Santo. É matemática pura. Como que alguém vai ouvir Jesus se ela está com fome, com sede, sem emprego, sem dignidade? Então, por mais que o sofrimento seja bom, mas atrapalha na compreensão também.
Então não é só cruz, 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 cruz. Entendeu? É complexo. Então ninguém pode julgar ninguém pode julgar a igreja, ninguém pode julgar o Papa, nem o Papa. Nada, ninguém pode julgar. A igreja ela é santa como Jesus era santo. Ele não era santo? Nessas atitudes dele, ele foi santo. Ele era plenamente santo, então a igreja é plenamente santa. Acorda, gente, quando Deus desce na terra, ele toma forma humana. E essa forma humana de Deus na terra faz ele ser humano e ele entende. Por isso que ele deu para Pedro a chave do reino do céu. Tudo que ele tomar de decisão tá certo. Pode ser a decisão que ninguém concorda, mas tá certo porque ele tem a chave do reino do céu. Tudo que ele ligar na terra será ligado no céu. Por quê? Porque a visão da humanidade, né? Jesus também tinha essa visão humana das coisas. Por isso que Jesus ele perdoa todos os pecados. Nada, nenhum pecado é sem perdão. Até o pecado contra o Espírito Santo. Se você se arrepender, ele perdoa você. Se você voltar atrás, ele perdoa você. Todos os pecados ele perdoa. A única que é o pecado maior contra o Espírito Santo que ele não perdoa é a pessoa negar a redenção. Negar que ele é Deus. Negar que ele é Jesus, que ele é o Filho de Deus e que ele pode te perdoar. Isso é o maior pecado que pode ter contra o Espírito Santo. E aí a pessoa não se arrepender. Isso é o pecado que não tem perdão, porque a pessoa não se arrepende. Ela não acredita que ela tem perdão. É o pecado maior contra o Espírito Santo é ela se desesperar da salvação e não acreditar que é possível Deus salvá-la, Deus perdoá-la dos seus pecados. Esse é o pecado que não tem perdão, porque a pessoa não quer o perdão. Esse é o pecado maior. Então, é isso, a gente falando sobre essa parte de pecado. Olha que importante, quanta coisa a gente aprendeu junto, tá bom? Tá? E é Jesus que sempre fala pra mim, é Ele que instrui aqui a minha mente, Ele que vai falando, né? Então, aqui, vamos lá. Examine sua consciência, tal. Então, eu li aqui o trecho. Da falta. Se eu tivesse a fonte da minha vida... se eu não tivesse a fonte da vida da minha divindade dentro de mim, que desde que minha humanidade morreu, com cada dor que me causou, substituiu a minha vida, eu teria morrido desde o início. Desde o início do começo da minha paixão. Agora as minhas dores, meu sangue, minha carne que se desfazia em pedaços, estão sempre no ato de dar vida ao homem. Mas o homem rejeita o meu sangue para não receber a vida. Ele pisou na minha carne para ficar ferido, como eu sinto o peso da ingratidão. Então Jesus ele fez tudo isso pra gente, resolveu todos os problemas, fez todas as matemáticas que tinha que fazer. Ouçam a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, vejam a matemática que Jesus fez. Conheçam Jesus de verdade. Esse é o Jesus verdadeiro que fez essa matemática da salvação para nós. Vamos entrar nessa conta, meu Deus do céu. Ele alcançou reparações assim a nível de pecados de todos os estilos que você possa. O único problema que pega, que a justiça começa a cair sobre a terra, é o problema do desesperar-se da salvação, né? E a ingratidão tão grande de não mais reconhecer Jesus, sair desse entendimento da cruz, né? De não mais considerar Jesus como Salvador, né? Isso é um pecado tão grande que por isso que a justiça tem que estar pesando, por isso que tem que castigar, porque o ser humano não volta mais atrás, ele não está mais querendo mais saber de Jesus. E aí quando você sai do enxerto da cruz, já era. E aí Jesus tem que resolver o problema, Deus tem que tomar uma providência. E é isso que está acontecendo nesse tempo agora. Então é muita misericórdia. Então nós estamos no tempo da infinita misericórdia de Deus, não é da justiça. É da infinita misericórdia. Quando chegar o tempo da justiça, vai ser o momento dos flagelos. Os flagelos, a grande ira de Deus. Aí vai começar a justiça de Deus. Aí a gente vai pegar, aí a gente não pode estar, até lá a gente tem que ter entendido tudo isso que eu estou ensinando aqui. Que não é eu que estou ensinando, é Jesus, é o mestre que está sentado aqui na minha cadeira e ensinando, tá bom? Que a paixão de Cristo, que foi o resultado dos nossos pecados, permaneça como um lembrete perene
do que fazemos a Jesus quando negligenciamos o arrependimento. Em termos gerais, deve-se examinar sua consciência implorando a ajuda do Espírito Santo e depois considerar cuidadosamente como ele conseguiu ou falhou em viver corretamente à luz da seguinte fórmula da doutrina católica. Essas delimitações particulares são encontradas no apêndice do próprio compêndio do Catecismo da Igreja Católica do Vaticano. Os 2 mandamentos do amor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Amará o próximo como a ti mesmo. A regra de ouro, faça aos outros como gostaria que eles fizessem a você. Então ele está aqui falando sobre os 10 mandamentos, né? Essa parte já é catequese, eu não vou falar, não vou ler esse trecho, tá? Os preceitos da igreja também, tá? Os mandamentos da igreja, como você tem que fazer seu exame de consciência. O Filho da Divina Vontade, o exame da consciência principal, que a gente faz além de todos esses pecados, né? As 4 virtudes, prudência, justiça, fortitude, temperância, né? Todos esses, o Filho da Divina Vontade, o principal conversa com Jesus não é mais baseada, né, nessa parte humana só. Amar como Jesus amou, tá? O mandamento é amar como Jesus amou. Se você não for Jesus e não amar como Jesus amou, desse jeito que eu falei, né? A matemática que a gente vai amar as pessoas é esse jeito, você assumindo tudo para você sendo Jesus, você assumindo toda a culpa sobre você. Mas quando você assume toda a culpa sobre você tem a liberdade de poder corrigir, tem a liberdade de poder exortar, tem a liberdade de poder até castigar alguém. Porque você é Deus, você é Jesus, tá? Então você pode falar a verdade, você pode ser quem você é, porque você é um instrumento dele na terra, você está vivendo para poder levar a mensagem dele. Então você alcançou o grau, né, de divisão divina, de divinização. O Filho da Divina Vontade é divinizado. Então, se ele não amar do jeito que Jesus amou a ponto de dar a vida, então esquece. Não tem exame de consciência. Aí você vai voltar ao parâmetro. O Daniel aqui, por isso que eu falo que, por mais que eles acham que sabem o que é o dom da Divina Vontade, eles não sabem, porque o Daniel está pedindo para a gente fazer o exame de consciência básico da catequese católica. As fórmulas da doutrina católica, né, básica do humano, da parte humana. Mas o Filho da Divina Vontade, Jesus instrui para mim, é na base do divino. O pecado que a gente comete, né, agora, como filhos da Divina Vontade, é de não amar como Jesus amou. Porque se a gente não amar como Jesus amou, aí a gente pode seguir tudo o resto aí. Todos os mandamentos, 10 mandamentos da Igreja Católica, os preceitos da Igreja, as virtudes morais, né, as 7 obras de misericórdia, as 7 obras espirituais da misericórdia, né? Porque se você ficar fazendo continha, eu preciso alimentar os famintos, eu já fiz isso hoje, né? Tudo isso é básico, isso aí, tudo já está incluído em amar como Jesus ama. Né? Então, assim, se você vai dar... Eu que sou uma pessoa pregadora, se eu quero ensinar as pessoas, qual é a obra de misericórdia da minha missão? É dar tudo de graça. Os conteúdos que eu tenho, tá tudo de graça. Eu não posso ficar vendendo igual a maioria vende. Aí, esses que vendem não estão fazendo nada de errado também. Porque como que a pessoa vai dar para outra um material sem a outra comprar? Porque ela também não tem dinheiro para dar. Eu dou de graça porque eu pego e faço tudo em PDF. O máximo que der, tudo que eu puder. Jesus me dá tudo em PDF para eu dar de graça. Mas só que tem material que não tem em PDF e tem gente que não tem tempo para correr atrás. O PDF é mais fácil comprar na editora e vender. E a pessoa que compra precisa valorizar o dinheiro que ela está investindo, né? E aí, a missão dessa pessoa precisa, para ele investir nesse tempo de correr atrás de editoras, ele tem que ganhar alguma coisa, porque toda pessoa merece o seu salário. Então, se ele está trabalhando, ele merece receber o salário dele. Então, Então, não tem nada de errado que essa pessoa está fazendo. Eu não vou julgar de forma alguma, mas Jesus me deu as 7 obras da misericórdia para mim fazer. Quais são as misericórdias que eu tenho que fazer? Como Jesus amou? Como que eu tenho que dar o site, eu tenho que dar meus blogs todos, tá tudo prontinho. Eu tenho que dar o livro do céu traduzido para as pessoas o máximo possível. Eu tenho que fazer os vídeos aqui e explicar tudinho para poder a minha missão acontecer.
Isso é amar como Jesus amou. Eu estou dando a comida para depois a pessoa poder, né, ouvir. Estou dando a comida primeiro. Né? Tá tudo aí, tá tudo à disposição. Isso é amar como Jesus amou nessa intenção pura de agradar a Jesus, né? De fazer o que Jesus quer que eu faça. Então aí ele vai falar sobre frutos do Espírito Santo. Então quem puder ler o livro, quem tiver interesse nessa parte catequética, vai para 200, a página 200, 199, 200, lê lá. Eu não vou abordar esse tema, porque o foco aqui é entender a divina vontade, como é a divina vontade, qual é o pecado que a gente vai cometer se a gente não viver na divina vontade. Então, amando o pecado da gente não amar como Jesus amou. Isso vai engloba tudo. Então, faz um resumo de tudo. Você tem que ser o mais perfeito de todos os seres humanos. Mas, do jeito que Jesus foi. Da forma que Jesus foi, na limitação humana que Jesus tinha. Ele era humano limitado. Então, ele pede para que a gente caminhe na limitação humana que ele tinha. O resto, a parte ascendente, é ele quem vai fazer. A gente não pode fazer. Então, por exemplo, ontem eu corrigi uma pessoa. Quem vai tocar no coração dela é Jesus. Eu deixo na mão dele, eu confio nele. Eu não posso fazer mais nada. Ele pediu para eu bloquear a pessoa porque ela precisa pensar. Deixa ela pensar. Eu confio em Jesus e sei que ele quem vai fazer o trabalho, não sou eu. Então eu vou tranquilo. Todas as pessoas que saíram dos meus grupos, que saíram bravos comigo, eu não me preocupo, porque é Jesus quem cuida. É Jesus quem cuida. Ele conhece a minha limitação do mesmo jeito que ele conhecia a dele. Ele também não podia resolver todos os problemas. Ele não podia também entrar na cabeça dos fariseus e mudar tudo ali. Ele tinha que respeitar a vontade do Pai, que estava no céu. E o Pai podia mudar a cabeça de qualquer pessoa, mas o Pai não fez. É a história que a Michelle conta também ontem, né? Eu vou colocar o áudio da partilha dela aqui também, falando que Jesus, ele tinha o poder de resolver todos os problemas. Ele não fazia, porque ele tinha que deixar eles sofrerem, os apóstolos passarem pelas dificuldades. Ele podia resolver tudo, mas ele deixava. Teve momentos que eles falaram da tempestade acalmada. Então, teve momentos que Jesus realmente acalmou a tempestade ali, né? Mas só que teve momentos que Jesus não acalmou a tempestade, que deixou eles sofrerem até o máximo possível, porque é tudo méritos que eles estavam alcançando, né? Individuais, mas e méritos em dimensão da missão deles também, da igreja que eles iam, né? Para a alma deles. E agora a gente também, agora o Filho da Divina Vontade, a conta é só dos méritos de Jesus. Você não se preocupa com os seus méritos mais. Você vive os méritos de Jesus. Você só tem os méritos de Jesus, de Maria, só. Você não se preocupa em conquistar méritos individuais mais para você. O Filho da Divina Vontade só vive dos méritos de Jesus e de Maria. E aí essa conta, essa parte de ensinamento dos méritos, a gente vai entrar em outro momento. Na hora que Deus permitir, a gente fala sobre isso, tá bom? Vamos lá. Abordar a questão iminente. Simplesmente ler o título desta sessão pode muito bem ser suficiente, pelo menos para aqueles a quem se destina para atingir o objetivo de sua inclusão neste nível. Muitos candidatos a grandes atletas de Cristo, infelizmente, têm um grande elefante rosa sentado na proverbial sala de suas vidas espirituais, bloqueando a graça. E eles sabem disso muito bem. Eu não sei o que ele quer dizer ainda de elefante rosa. Vamos continuar. Deve ser esse psicologismo que eu falei, né? Deve ser. Esse mimimi, pode ser também. No entanto, é a única coisa que eles não querem abordar. E estão sempre procurando uma maneira de burlar esse dever. Exasperados, eles não param em nada para encontrar um canto para cortar, um atalho desonesto para tomar. Alguns se amontoam em todos os tipos de devoções e devoções em um esforço vã para compensar, né, as matemáticas, né, humanas, né, para compensar, pois de fato não importa quão objetivamente santas essas atividades sejam em si mesmas, simplesmente não há nada além de vaidade fora da vaidade de Deus. Vontade de Deus, né? Nada além da vaidade fora da vontade de Deus. Quando a pessoa não aceita o seu aniquilamento e fica resolvendo os problemas com as matemáticas de devoções. Eu vou ter o escapulário, né? Eu vou ter as promessas do coração de Jesus.
Eu vou ter as promessas da misericórdia. Eu vou ter, então já tá bom. Eu preciso só disso, mais nada. Eu tendo essas promessas, eu tô rezando o terço da misericórdia, eu não preciso mais me preocupar com meu irmão, não preciso mais me preocupar com a evangelização, não preciso mais me preocupar com nada. Não é assim que funciona. Pelo menos comigo, Jesus me chamou para um grau mais alto, tá? A questão iminente deve ser abordada. As revelações de Luísa não são uma maneira de contornar nada. Antes, constituem apenas mais uma insistência que abordamos. Apenas uma pequena amostra desses problemas iminentes será apresentada aqui, pois, em última análise, cabe à honestidade do indivíduo reconhecer esse problema em sua vida, esteja ele presente ou não na próxima lista de perguntas, e trabalhar para resolvê-lo. Agora, a questão não precisa ser inteiramente conquistada como pré-requisito para a espiritualidade da vontade divina, mas é preciso, pelo menos sinceramente, começar a abordá-la. Então, a seguir, vamos apresentar alguns dos problemas iminentes mais comuns. Alguns que deixaram o cônjuge, alguns que deixaram a Igreja Católica, alguns que têm carreira que é imoral. Interessante esse trecho. Vamos ver quanto que eu já gravei desse áudio aqui, porque eu acho que eu já falei um tema muito forte e já está mais de 1 hora, então eu vou parar e vou deixar para o próximo vídeo. Amém? Jesus, eu confio em vós, Fiat.